Boa noite. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é política. Nós estamos há 2 semanas das eleições, nós vamos conversar com Paulo Fábio Dantas, que é cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia e um grande conhecedor desse tema, um grande debatedor desse assunto. Paulo, seja bem-vindo novamente ao Jogo do Poder. É um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Zilan, estar mais uma vez aqui. Vamos ver se podemos conversar bem hoje, né? Isso que é ótimo. Vamos sim, vamos falar de política, vamos falar de eleição. Vamos começar com a eleição estadual, segundo turno para o governo do estado. Uma eleição que se dizia ganha e agora estamos numas semanas derradeiras e a gente não... Bom, temos uma indicação quem pode ganhar e que não era quem estava indicado antes, né? A eleição, do ponto de vista dos números, né? Por pouco não se resolveu no primeiro turno, né? Ficou faltando pouco para que o candidato do governo estadual vencesse a eleição. O que foi, de fato, uma reversão de expectativa muito grande em relação ao que estava acontecendo, que era cogitado até, sei lá, um mês antes, né, das eleições. Era previsto que houvesse uma reação do candidato do governo, ninguém imaginava que o candidato do governo fosse ficar lá atrás com 10%, 15%, 18% dos votos. O candidato do governo é sempre o candidato do governo, mas, de fato, a ultrapassagem ocorrida no primeiro turno e ainda quase chegando à vitória no primeiro turno, esteve realmente acima da grande maioria de todos os prognósticos, né? E você avalia essa situação em que razão? De que maneira você acha que isso se deu? Olha, explicação única ninguém tem, né? Pode-se tentar. Não, isso é a gente sabe, né, que é uma análise política. Encontrar um fator isoladamente para explicar isso, eu acho que é impossível, porque para isso era preciso que nós tivéssemos acesso a uma espécie de confessionário do eleitor na hora da urna, né? É possível que se tenha interpretações. Eu acho que pode ter ocorrido muitos fatores, inclusive alguns que tenham a ver com estratégias de campanha, mas eu tendo a ver, Zilan, isso como coisas secundárias. Eu acho que há 2 grandes questões a serem vistas aí. 2. Primeiro, a óbvia, que todo mundo se refere, que é a fortíssima influência que a polarização da eleição nacional terminou exercendo sobre as eleições estaduais. Eu me lembro que pouco mais de um mês antes das eleições, a realidade era a seguinte, né? Nós tínhamos no Brasil uma eleição altamente polarizada, embaixo no eleitorado. Você vê que no plano dos partidos nem era tanto assim polarizada, né? Partidos importantes no Brasil, como o MDB, o PSDB, o PDT, o PSD, o União Brasil, todos eles estavam fora da polarização. A polarização não atingiu as forças políticas. Pelo menos as forças tradicionais, né? Não, uma boa parte das forças políticas importantes ficou fora da polarização, mas a polarização havia embaixo, no eleitorado, e não permitiu, inclusive, a penetração de mais ninguém naquele território ocupado por Lula e Bolsonaro, né? Na Bahia estava ocorrendo o oposto, né? Uma fortíssima e quase total polarização entre forças políticas em cima, né, a guerra normal da bipolaridade da política baiana que atravessa décadas, e de outro lado, no eleitorado, nenhuma polarização, porque não havia polarização até um mês e pouco antes da eleição. Não havia polarização nem para a eleição presidencial, porque Lula nadava de braçada. E aqui na Bahia continua, né, nadando. Nadava de braçada, e não havia polarização também na eleição de governador, porque o Assemineto nadava de braçada. Então, na verdade, não havia ali polarização. A polarização surgiu como resultado de um esforço permanente, insistente da campanha do adversário, que forçou a chegada, a contaminação, digamos assim, da eleição estadual pela polarização nacional. Assemineto era o único candidato no país a governador com um perfil político próximo à chamada terceira via, que estava com uma eleição praticamente garantida, né? A Bahia aparecia como um território em que a terceira via tinha acontecido. E ele dizia, né, inclusive, que não importa o presidente que você escolha. Ele queria se desvencilhar dessa corrida, né? A única alternativa que ele tinha, de fato, era essa, né? Porque a terceira via, como nós sabemos, por aquele motivo que eu falei antes, ela
ela não conseguiu, né? Na reta final, houve a candidatura de Simone Tebet, que foi uma coisa extremamente surpreendente, né? E positiva no processo, mas do ponto de vista numérico, pequena. Nenhuma candidatura alavancaria um candidato a governador. Aqui, o Assemineto era um nome que não precisava ser alavancado, mas seria ótimo se ele pudesse, né, se articular com um palanque nacional, o que não foi possível. Então, ele fez o que tinha que fazer em relação a esse ponto. Porque se ele tivesse apoiado o presidente Bolsonaro, ele teria perdido. Não, ele essa não tinha eleição. como apoiar o presidente Bolsonaro por várias razões. Não são razões só de ordem eleitoral. A trajetória do Assemineto na política baiana, desde 15 anos para cá, é uma trajetória inteiramente diversa do tipo de campo político que o Bolsonaro atua. Né? Ele é um político, né, claro que é um político de formação e de ideário, digamos assim, você pode chamar de centro-direita, né? Agora, articulado com o campo da oposição nacional desde o início. Né? Ele fez oposição aos governos do PT, ele ficou e construiu uma carreira na oposição estadual e na oposição nacional. Né? Então, e teve um posicionamento o tempo todo, inclusive nas eleições de 2018, você se lembra disso, né? O candidato apoiado por ele, o ex-prefeito de Feira de Santana, o Zé Ronaldo, ainda no final do primeiro turno, manifestou simpatia, preferência pela candidatura de Bolsonaro e o Assemineto foi a público, né, discordar do seu candidato. Então, e durante toda a sua gestão na prefeitura, durante toda a sua atuação como presidente do DEM anterior, ele sempre teve uma posição muito crítica, embora não se declarasse, o partido dele não era de oposição. Era um partido que se declarava independente, mas a atuação dele sempre foi distinta. E com o PT nem se fala, né? Claro, sempre um grupo completamente diferente. Então, essa é a posição que ele tinha que ter tomado, evidentemente. Pode-se discutir que ele possa ter cometido erros lá atrás, quando não se empenhou como poderia para colocar o DEM. Aquela decisão sobre a fusão foi importante, por um lado, para viabilizar deputados, evitar uma demandada de deputados, enfim, mas, por outro, deixou de fortalecer a terceira via, né? Com a fusão que levou aquele povo do PSL todo para se juntar com o DEM, quando o DEM era um partido importante para estar compondo a chamada terceira via. Mas, em suma, acho que não foi este o problema. Acho que a questão que passou a acontecer é que os objetivos do PT estadual, do governo, foram no sentido, e terminou bem sucedido, foi o de polarizar. Eu queria continuar isso, mas no próximo bloco, inclusive com uma pergunta. Você acha que o histórico atrapalhou a Assemineto? E aí eu vou lhe perguntar isso no próximo bloco. Tá. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, voltamos já já com Paulo Fábio Dantas. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Fábio Dantas. Nós estamos falando sobre política, nós estamos falando sobre eleições 2022. Paulo, no bloco passado você fez uma análise aí da situação, botou um pouco em termos gerais o que está acontecendo aqui na Bahia, mas nós não podemos negar que a Assemineto pertence a uma família de tradição política, tem um nome, um sobrenome de tradição política. Jerônimo não tinha nada disso. Você acha que foi um embate de ideias que levou a isso? Ou que configuração política levou a esse momento que nós estamos vivendo hoje? Uma é aquela da polarização que eu já me referi, e a outra é o perfil governista que a política baiana sempre teve. Né? Então, nesse sentido... O que eu quero dizer é o seguinte, você, como eu estava dizendo, não existe notícia de candidato a governador. A Assemineto será, se vencer, porque a eleição não acabou ainda, né? Vai ter segundo turno. Se ele vencer as eleições, está difícil, muito difícil, mas se ele vencer as eleições, ele será um caso inédito da redemocratização do país para cá. De um candidato que derrota o adversário e numa campanha em que o governo federal e o governo estadual tinham outros candidatos. Aconteceu com o Paulo Souto, né? Mas foi o apoio federal, né? Não. Com Paulo Souto, como assim? Na eleição de 2006? 2006, Wagner ganhou, mas tem apoio federal. Lula já era o presidente. Valdir Pires venceu as eleições de 86, mas o MDB tinha acabado de chegar ao poder com o governo Sarney. Ele foi ministro de Sarney.
Não foi só por isso que ele ganhou a eleição. Claro que houve razões estaduais também muito fortes. Mas o que eu quero dizer é que um candidato que, ao mesmo tempo, está enfrentando governo federal e governo estadual, vencer a eleição, não seria uma coisa inédita. Na Bahia esteve a pique de acontecer e ainda não está descartado, mas está muito difícil, porque essas duas variáveis, eu digamos, pesadas, quer dizer, a polarização nacional da eleição e o papel de Lula, de um lado, e essa importância que o governismo estadual sempre teve nas eleições baianas, eu acho que pesaram muito. Você não acha que o nome de família, esse passado, Olha, não prejudicou, dizer, pelo menos? Claro, ele tem um nome. Agora, eleitor baiano com mais de 35 anos, com menos de 35 anos de idade, isso não quer dizer nada. Né? Isso é coisa do passado. Sim. O grupo político carlista, Otto Alencar, não preciso falar, né? O grupo político carlista, ele não existe como grupo político mais. Ele se partiu em 1000 pedaços há 15 anos, há 12 anos atrás, vamos dizer. Eleição em 2010. Na verdade, o Assemineto teve... Claro que muitos remanescentes daquele grupo estão com ele, né? Mas foi uma trajetória que teve que ser construída na oposição. Né? Então, eu acho que esse fator, embora tenha sido trabalhado pela campanha adversária, ele não seria jamais suficiente. Tanto que o Assemineto usou, inclusive, a imagem do avô no primeiro momento, fez aquele jingle, aquelas coisas todas. Eu não acho que isso tenha tido um papel importante. Não vejo assim, mas quem vai lá saber, né? Mas 16 anos no poder. Nós temos hoje 16 anos de poder do PT na Bahia. Nós temos, isso é geracional, né? Nós temos aí geração inteira que já se acostumou com a política do PT. Então, vai ficar cada vez mais difícil fazer essa alternância de poder aqui na Bahia? Eu não sei. Agora você viu em São Paulo, o PSDB acabou de perder o governo do Estado. PSDB, só a análise do PSDB é um programa em si. Pois é, com mais de 20 anos, 24, se não me engano, 28, quer dizer, muito tempo maior até do que aqui na Bahia. 30 anos, eu acho. Né? Quase 30 anos, perdeu, mas vamos ver. Totalmente. Não, mas a tendência de que tudo indica que o Tarcísio se elegerá, ele é um bolsonarista, né? Mas não se sabe o que será depois de governador de São Paulo. Eu acho que ele está bolsonarista, porque ele já foi petista. Então, quem será ele? Claro, um político que tem tudo para assumir o espaço do PSDB em São Paulo. Né? E pode ser uma liderança em si mesmo. Está tendo o apoio do atual governador, inclusive. E pode ser, inclusive, uma liderança em si mesmo. Mas isso que eu quero dizer, que isso não é o fato do PSDB perder. O que eu quero dizer é isso. Né? Na verdade, quando houve o fim de uma era do carlismo lá, 16 anos atrás, e um resultado eleitoral agora, por exemplo, se o Assemineto vence as eleições agora, não significa a volta de carlismo, coisa boa. Isso, claro que é uma outra coisa. E, da mesma maneira, se o PT vence a eleição, é claro que é um prolongamento, mas é um prolongamento diferente. Será um prolongamento diferente. Por que diferente? Porque, se você parar para ver, a aliança que sustentou os governos do PT, desde o final do primeiro governo Wagner até agora, é uma aliança política que juntava o PT e os seus tradicionais aliados da esquerda com os partidos que, no plano nacional, formavam o centrão. Né? O PP, o PSD, não era bem o centrão, mas era para entender os partidos. Então, enquanto que o Assemineto teve de armar um arco de alianças com quem? Com o MDB, que depois saiu, agora voltou, né, para a aliança com o PT, com o Cidadania, com o PSDB, com o Partido Verde, com o PDT. Né? Isso que era a política baiana. Né? Então, essas coisas têm que ser analisadas, isso muda muito de acordo com o contexto. Agora nós temos uma situação, vamos esperar, falta só 2 semanas, a gente vai poder fazer uma análise talvez assim um pouco mais completa depois do que acontecer. Precisa ver os desdobramentos que isso haverá. Por exemplo, a eleição nacional ela está muito casada com a eleição estadual, né? No próximo bloco eu quero até falar sobre a eleição nacional, porque uma coisa... Quer dizer, o Neto tem insistido muito nesse negócio, tanto faz. Ele não está dizendo que tanto faz qualquer um ser presidente. Ele está dizendo que, para ele, como governador, tanto faz. Ou seja, me separem dessa briga aí que eu quero ser... Ele está dizendo o quê? Não faz diferença para o meu trabalho de governador. Ele não está falando do voto dele.
Claro que a campanha adversária trata isso como se ele estivesse falando do voto dele. Mas ele não está falando do voto dele, tanto faz. É claro que ele tem um voto, que ele tem uma preferência, que ele está optando por não declarar. Mas é claro que ele teve, não sei se ele votou, provavelmente votou na candidata do partido dele no primeiro turno, né? A Soraya. Provavelmente votou, não sei, ninguém sabe. Ele não quer dizer porque, evidentemente, ele tem votos com os dois campos. Por que ele vai declarar o voto dele, né? E aí? Pois é, isso, o que Neto está dizendo é que para ele tanto faz. Vamos auxiliar E o que diz o Jerônimo quanto a isso? Vamos né? ajudar o telespectador falando um pouco das eleições nacionais no Vamos, próximo ano. vamos. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, com Paulo Fábio Dantas. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Paulo Fábio Dantas. Nós estamos analisando a situação política do Brasil agora, segundo turno das eleições. Falamos sobre eleições da Bahia e agora vamos falar sobre eleições Brasil. Polêmica, estamos gravando aqui hoje nos nossos estúdios na segunda-feira. Você está vendo, telespectador, esse programa na quarta-feira. Então, as nossas análises são sempre baseadas na avaliação do que aconteceu na segunda-feira, dia 17 de outubro. Falando de 17 de outubro, no domingo, ontem, tivemos o debate. O que é que você achou do debate? Um excelente formato, mal aproveitado. Me explique aí. Porque acho que nós não temos... Olha, isso não é um problema do debate, né? É um problema que está havendo na campanha eleitoral. De fato, é uma campanha que está sendo decidida numa disputa de rejeições, né? 41% e um pouco de mais rejeições. outro, né? É impressionante, porque existe uma distinção, uma diferença abissal entre os dois candidatos do ponto de vista do significado que essas candidaturas têm do ponto de vista político. Elas são candidaturas opostas do ponto de vista político, né? Agora, há uma coisa, eu gostaria até de, né, colocar essa reflexão aqui, é que o processo político, todo ele está atravessado por uma coisa que se chama, por aí, né, de liquefação da política. Né? Você acha? Política líquida e política sólida. Né? O que é que nós vamos chamar dessas duas coisas? Política líquida no sentido de Bauman? No sentido de Bauman. O que é? Política sólida. Política sólida é a política que envolve partidos, que envolve orçamento, que envolve parlamento, que envolve... Fundo eleitoral. Que envolve fundo eleitoral, que envolve poder, equilíbrio de poderes, né? Que envolve políticas públicas, governamentais, estruturas administrativas, né? Enfim, grupos de pressão permanentes, sindicatos, sociedade civil, isso tudo é política sólida. O que é a política líquida? Política líquida é aquela política que se pega ao sentimento, à emoção do momento, que não tem conexão lógica entre uma coisa e outra. Você chamaria isso de uma política goebbeliana, de Goebbels? Não, é o bateu, levou. É uma coisa seguinte, você tem um compromisso com o momento, com o instantâneo, né? Você não tem estruturas comandando, você tem redes, né? Você tem não se trata a partir de fatos, mas de versões, de fake news, né? O que importa é o movimento, não as instituições. Isso é política líquida, né? Então, o que é que acontece? Bolsonaro... A gente não compreende ainda esse movimento ainda direito, não, né? Ou você tem algum exemplo histórico disso acontecido no passado? Eu acho que isso vem misturado, né? Bolsonaro é filho da política líquida, embora tenha sido e é deputado há muito tempo, né? Mas ele é filho da política líquida. Mas eu diria que Bolsonaro é filho da Lava Jato. A Lava Jato é política líquida. Aliás, é a liquefação da política, é feita pela Lava Jato. A Lava Jato opera exatamente isso. Quer dizer, tudo que tem de estrutura, tudo que tem de instituição, tudo que tem de sistema, o objetivo era não presta e precisa virar líquido. A Lava Jato é o melhor exemplo disso. Então, ele é filho disso. Exatamente. Lula... Ao contrário, Lula é filho da política sólida, né? Ele é de um partido enraizado no país há décadas, né? Movimento sindical, acompanhado né? por Alckmin, forças de direita também vindo de uma política. Então ele quer dizer, Lula é uma expressão da sociedade civil e da sociedade política sólidas,
né? E o que explica o fenômeno Bolsonaro? Mas você veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. No momento em que Bolsonaro e o Centrão se articularam, significa que uma parte da política sólida, Se aliou ali. a do Centrão, né? Ela se aproxima e você tem um efeito recíproco. Tanto o Bolsonaro se torna sistema, vai se tornando, ele vai ganhando, ele vai tendo orçamento, ele vai tendo a possibilidade de dizer, como está dizendo agora na televisão, o Senado e a Câmara que foram eleitos vão trabalhar em harmonia comigo, né? Quer dizer, o que sobra daquele discurso antes, ele pode continuar com o discurso líquido dele antissistema, ele pode continuar tendo, mas ele está trabalhando com a política sólida também. E os deputados... Esses dois sistemas vão entrar em conflito em algum momento. Eu não sei, pode entrar em conflito ou em parceria, porque os deputados do Centrão, que nunca tiveram a ver com aqueles discursos ideológicos, né, eles também experimentam agora algo da política líquida. Eles montam na política líquida para conseguirem aquilo que conseguiram. Então você tem uma... No campo de Lula, o que é que está acontecendo, né? A política sólida de Lula não foi suficiente para que há uma reação do sistema como um todo, da sociedade civil, da imprensa, contra a liquefação da política que Bolsonaro representa. É verdade, mas ela não foi suficiente para que Lula vencesse as eleições no primeiro turno. Isso deve levar para a campanha de Lula, a meu ver, a seguinte mensagem. É preciso trazer mais política sólida para ampliar isso. Uma parte dessa política sólida não estava com ele, porque o discurso dele, embora querendo ampliar, ser uma frente ampla, é uma campanha, foi no primeiro turno, uma campanha de frente de esquerda. Mas Bolsonaro está representando um conjunto importante de ideias aí, porque a votação dele foi impressionante. Mas eu queria comentar isso no próximo bloco. Tá bom. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Paulo Fábio Dantas, cientista político, conhecedor da teoria política e da realidade política da Bahia e do Brasil há muito tempo. E um grande prazer conversar contigo sempre, viu, Paulo? Você é muito esclarecedor e profundo nas suas análises. Isso é muito bom para a gente aqui e para o telespectador também. Mas e aí, como é que vão ficar? Sim, deixa eu terminar a nossa garapa aqui, né? Estava falando lá do líquido, do sólido, da coisa. Então, o que eu acho que está acontecendo nesse momento é que houve uma ampliação evidente do arco de apoios a Lula no segundo turno, né? Enorme, enorme. Além do destacado apoio da Simone Tebet, né, que está sendo um apoio mais do que formal, um engajamento, com um discurso político límpido, né, uma coisa, né, muito interessante, você teve... Vamos ouvir falar dela ainda no tempo, eu acredito. Sim, eu acho que sim, mas eu quero dizer que o arco de apoios a Lula se ampliou muito. Só que isso ainda não está refletido, a meu ver, no discurso do candidato. Né? O discurso do candidato não está refletindo essa ampliação ainda. Claro que ele não está entrando jamais no jogo de Bolsonaro, que é um discurso líquido. O discurso de Bolsonaro a gente assiste a todo momento. O Bolsonaro bate muito na questão da corrupção, mas eu acho que o povo já disse que corrupção não é o tema que ele quer tratar. Mas funcionou, né? No primeiro turno funcionou. O Bolsonaro, esse tema funcionou na reta final do primeiro turno. A maioria ainda está dizendo que não. Sim, mas o que eu quero dizer é sim, a maioria, Lula continua na maioria, né? Agora, o que eu quero dizer é isso, é que quando existe já, né, uma discussão sobre o seguinte, bom, como enfrentar essa política líquida de Bolsonaro agora que ela está vitaminada com recursos, com orçamento, com centrão, com essas coisas todas, como enfrentar isso? Aí descobriu-se, algum tempo atrás, que uma figura como Janones, né, podia jogar o jogo no território de Bolsonaro. Ora, eu até admito que isso possa ser utilizado ali como um enfrentamento lá nas redes sociais, mas isso não pode contaminar o discurso da campanha de Lula. Porque se contaminar o discurso da campanha de Lula, o que ele tem realmente de patrimônio de política sólida para juntar vai desaparecer. Então ele precisa, quer dizer, não é que ele não está fazendo o discurso de Janones, não estou dizendo isso, pelo contrário, mas ele fica sem discurso.
né? Quando a campanha se centra nisso aí, o discurso... Ontem eu senti falta, muita falta, de que Lula não mencionou nem o seu vice ontem. Não mencionou Simone Tebet, não mencionou Fernando Henrique Cardoso, não mencionou o PDT, não mencionou Marina, não mencionou os economistas do Real, um leque de apoios importantíssimo. Patrimônio político. Patrimônio da política sólida. Mas ele continua, o discurso é como se tivesse, ainda não saiu do primeiro turno, né? É claro que ele tem o patrimônio da opção pelos pobres, da opção pela aquela ligação que ele tem genuína, né? Então, isso é muito importante, ele não pode abrir mão disso, mas ele hoje é mais do que isso. É como se houvesse uma certa lentidão para que o discurso do candidato chegue até onde realmente a importância da campanha chegou. Pós-campanha. Né? Então, eu acho que essa é a grande incógnita. Nós estamos numa eleição incerta porque não há uma clareza entre aqui está o campo da política sólida, aqui está... Não, aí fica parecendo tudo líquido. Quando começamos, sua pergunta foi sobre o debate. Então, a impressão visual e auditiva que você tem ali é de que a política líquida está predominando. Isso não é fato. E não é real, isso não é verdade. Mas a política líquida, eu quero dizer o seguinte, os ataques, você mentiu, mentiroso é você, isso é política líquida. Né? O mentiroso é você. Esse tipo de discussão é política líquida completa. A própria discurso de Bolsonaro sobre corrupção é política líquida completa. Você não discute ali o que é que vai se fazer com os recursos que se tem, com as instituições que se tem, com os aparatos de governo que se tem, o que é que políticas vai se traçar no Brasil. Não tem essa discussão. Mas pós-eleição... E precisa ter, né? Independente do resultado que aconteça, pós-eleições nós teremos um país dividido entre dois segmentos importantes. O que é que você acha que vai acontecer no futuro? Você acha que a gente vai privilegiar o centro? Ou quem converge ao centro? Ou vamos continuar nessa bipolaridade aí? Esse é o tipo do tema que não dá para dizer tanto faz, né? Por quê? Uma coisa vai ser se Lula vencer e outra coisa vai ser se Bolsonaro vencer. É assim que eu penso. O que é que eu digo? Por que eu estou dizendo isso? Nada é profecia. Pode acontecer tudo como eu estou dizendo ou tudo ao contrário. Mas, né, qual é a tendência que eu vejo? Bolsonaro continuando no governo, a tendência é você não só continuar, como aprofundar o que nós vimos nos últimos tempos, que é a extrema-direita, que ele representa, hegemonizando toda a direita brasileira. Né? Inclusive, é isso que ele está dizendo. Bom, o Congresso está do meu lado, deputados, vereadores. Então ele vai chegar e com esses recursos de poder na mão, os deputados propriamente bolsonaristas, vai ser o quê? Sei lá, for eleger o quê? 50, 60 deputados? Talvez tenha isso. Muito bem, esses deputados, uma coisa é Bolsonaro no governo. Então, eles têm uma capacidade de articulação da direita, como um todo, de mantê-la em volta dali por causa dos recursos de poder, que praticamente decreta uma dificuldade muito grande para um centro se organizar. E, claro, praticamente decretam que a oposição continuará sendo o PT. Então você tem uma reprodução da situação atual, só que com uma correlação de forças muito mais favorável ao campo da direita. Bom, isso com a vitória de Bolsonaro, sem falar dos perigos imensos que isso traz do ponto de vista de usar essa maioria para fazer alterações na Constituição importantes, de você pensar na possibilidade de fazer prórroga. Primeiro, eu não acho que o Brasil não é Hungria, o Brasil não é a Turquia, o Brasil não é a Rússia, em relação a esses, não é a Venezuela, muito menos, Nicarágua, muito menos. Eu acho que o Brasil tem, em relação a todos esses países, vantagens do ponto de vista de cultura democrática, de instituições, que fazem com que a gente tenha esperança de que as coisas não ocorram como ocorreu daquele jeito. Ou seja, que a vitória de Bolsonaro não significará necessariamente que nós vamos para a ditadura, né? Agora, nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Itália, na Suécia, né? Não é também para subestimar. Então, de um lado, isso. Então, com a vitória de Lula, eu não tenho nenhuma expectativa de que o governo de Lula seja um mar de rosas. Vai ser um negócio duro, muito difícil, oposição aguerrida, embaixo, na sociedade. O bolsonarismo, você me perguntou, eu acho que isso é uma força, não sei se chamada de bolsonarismo ou de qualquer outro nome, mas a extrema-direita veio como uma força que tem base social.
E não vai desaparecer porque perdeu uma eleição. Bolsonaro veio para ficar. Isso Bolsonaro não veio para ficar. Não acho que Bolsonaro veio para... Não quer dizer, Bolsonaro é uma parte importante disso hoje. Mas eu acho que o que veio para ficar são esses valores da extrema-direita que emergiram. E por que que eles ficavam, digamos, reclusos na sociedade brasileira? Eles sempre existiram. Mas eles estavam reclusos porque o Brasil tinha uma democracia que era um sistema político centrado. Num sistema político que fazia com que os seus extremos ficassem sem condição de expressão, porque era uma democracia que as instituições funcionavam para o centro. Uma certa hegemonia, né? Vem o governo da centro-direita ou da centro-esquerda, ele tendia ao centro, qualquer governo. Isso aconteceu com Fernando Henrique, aconteceu com Lula. Quando é que o sistema perdeu o centro? Perdeu o centro do segundo mandato de Dilma. Aquele processo todo que levou ao impeachment e tudo mais. Então, ali o sistema se descentrou. Ao se descentrar, ele se fragmentou de tal maneira que foi possível surgir uma agência de política líquida, que foi a Lava Jato, para alvejar, porque ela começou com o PT, mas ela foi atrás do PSDB, ela foi atrás do MDB, ela foi atrás de todos os partidos, no sentido de dizer, não, essa elite política tem que ser quebrada e nós temos que reinventar o Brasil a partir de não sei de que ponto. Então, esse negócio foi muito sério, né? Então, a vitória de Lula significa, a meu ver, reagrupamento das instituições. Significa que você pode ter... Eu não sei se esse conjunto de forças que está apoiando Lula vai ficar junto no governo, pode ser que não. Nós podemos estar votando, a eleição de Lula pode significar a eleição para um governo e para uma oposição. Uma oposição dentro dos marcos da democracia. Vai acabar com o bolsonarismo? Não. Os deputados, os 100 deputados que o PL elegeu são 100 bolsonaristas? Não, não são. 40, 50, não se sabe. Esses tenderão a ficar como um grupo barulhento, importante, porque vai ter conexão embaixo na sociedade, mas com pouca articulação dentro do Congresso. Porque a tendência a existir no governo de Lula é que você tenha caminhos, primeiro, para que o governo de Lula possa se entender com parte desse centrão, de um lado, e, de outro lado, mais possibilidade de organização de uma oposição ao governo do PT, quer dizer, a possibilidade, por exemplo, que como ficará uma União Brasil com Lula presidente? É difícil que o Bivar leve a União Brasil para dentro do governo. Né? Então, a União Brasil vai ser uma força que tende a ser importante numa oposição ainda que demore para isso. Paulo, então, você tem uma possibilidade de organização de uma oposição de centro-direita no Brasil real. Então, acho que isso que você me perguntou não é possível responder agora. A eleição do presidente da República é uma coisa crucial. Essa eleição é crucial para decidir se vai acontecer uma coisa ou outra. Se a extrema-direita brasileira vai ficar isolada como um grupo barulhento, importante, mas isolado, ou se a extrema-direita vai conseguir continuar mantendo a sua hegemonia sobre o conjunto da direita brasileira. E uma das coisas mais importantes que eu acho que existem hoje no horizonte para se ter estabilidade democrática no Brasil é finalmente conseguirmos ter no Brasil um partido de direita democrático consistente, que o Brasil nunca teve. Paulo, a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa e eu quero já deixar agendado contigo, com o nosso telespectador, uma análise dessas eleições quando elas tiverem ocorrido. Tá Muito certo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos os telespectadores. Né? Obrigado. Voltaremos na próxima semana com um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Aqui se fala tudo e boa eleição. Até lá.